Bom dia. Bom dia, gente. Segunda-feira, dia 8. Começando a segunda semana de práticas, que eu vou chamar de um segundo ciclo. E assim a gente vai, a cada semana, assim, tendo pequenas alterações na nossa... Não exatamente na prática em si, mas nos pontos onde a gente coloca a atenção. Essa semana eu quero trazer bastante atenção para as retenções, para as pausas, para os momentos onde a gente fica com a respiração suspensa. Seja durante as posturas, né, onde a gente vai tendo momentos de retenção, algumas vezes pequenos, algumas vezes maiores, algumas vezes com a contração da região do períneo, né, e que a gente vai percebendo um pouco melhor o que acontece nesses momentos de pausa. Ou no final, né, quando a gente faz o Kapalabhati, e aí tem aquele momento dos 3 bandas, então que a gente vá se dando conta assim, um pouco mais do que acontece nas pausas. Eu queria falar também um pouco sobre o Ujjayi, né? Então, o Ujjayi, essa respiração
que a gente cria assim um estreitamento na região da garganta, né? Nessa passagem do ar chamada glote, entre as cordas vocais ali, né? Ela fica estreitada, a gente cria uma contração em volta disso que fecha um pouco essa passagem, e ao fechar um pouco essa passagem, o ar passa com mais atrito, né? E cria esse som do Ujjayi. O som do Ujjayi não é para ser muito forte, o som do Ujjayi é para ser suave, né? Para a gente se dar conta de que tem aqui algo acontecendo, tem uma ressonância. Eu percebo a contração e eu percebo o atrito, né? Isso é uma das funções do Ujjayi. Outra função é o som. Então cria um som e eu presto atenção nesse som, né? Minha mente fica envolvida com esse som. Um som muito mais suave do que o som do Brahmari. O Brahmari é um som muito mais alto, agudo, né? O som do Ujjayi é um som mais suave. Mas além disso, tem outro aspecto que é importante que eu queria trazer aqui para vocês, porque ele é um pouco menos óbvio, que é como é o comportamento de um fluido, né, quando você cria um estreitamento numa região. E quando você estreita uma região, né, você precisa fazer mais força para esse fluido passar por esse caminho mais estreito. Então, quando a gente faz uma inspiração em Ujjayi, a gente também está forçando um pouco mais a nossa musculatura inspiratória, né? Ela precisa trabalhar com um pouco mais de intensidade. Isso torna a inspiração mais marcada, ela fica mais presente, mais viva. A mesma coisa com a expiração, né? Então eu preciso fazer o ar passar por esse caminho um pouco mais estreito, então eu preciso forçar um pouco mais essa passagem. E o corpo tem um certo mecanismo para fazer isso acontecer. Além disso, né? Quando você vai sugar, por exemplo, uma bebida, um líquido, com um canudo bem largo, né? Você tem que fazer uma força menor para sugar esse líquido, esse conteúdo de um copo. Quando você vai sugar esse mesmo líquido por um canudinho bem estreito, né? Você precisa fazer muito mais força para sugar. É mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai regar as plantas numa mangueira e você quer que a água vá mais longe, você fecha a passagem da mangueira, né? E essa água passa com mais pressão e ela vai mais longe. Tudo está acontecendo, claro que dentro dos gases e não dos líquidos, né? Quando a gente faz o Ujjayi, um pequeno estreitamento na região da garganta, que faz com que essa pressão de respiração mude. Você tem um balão de ar e se você larga, né, solta ele com a boca, o bico aberto, ele vai esvaziar muito rápido, mas se você estreita o bico da bexiga, né, aquela boquinha da bexiga, ele vai demorar muito mais para esvaziar, né? Então a gente está criando uma espécie de uma válvula, que com isso a gente consegue então aumentar e diminuir a pressão da nossa respiração, tanto na inspiração, quando suga, como na expiração, quando retém a saída, e aí força um certo ato de empurrar, né, para o ar sair. Então, quando a gente fala de ar, né, acho que isso fica tudo mais claro. Mas quando a gente fala de prana, esse ar imaterial, esse tipo de ar que a gente está procurando em diversos pontos do corpo, né, garganta, coração, ponto entre as sobrancelhas, períneo, base da lombar, topo da cabeça, planta dos pés. Né? A gente está passando por vários desses pontos e a circulação que isso faz por dentro do corpo. A mesma dinâmica ela permanece. Então essa mesma força aumentada, essa mesma pressão aumentada de respiração que faz com que o ar, né, precise passar com um pouco mais de intensidade, essa dinâmica também está acontecendo com esse ar imaterial. Então quando eu faço uma inspiração em Ujjayi, estreitando a passagem do ar, por exemplo, puxando alguma coisa pelo ponto entre as sobrancelhas, eu estou sugando isso com mais intensidade à medida que eu faço o Ujjayi. E estou empurrando isso com mais pressão também na saída do ar, à medida que eu faço o Ujjayi, como se eu tivesse estreitado também
né? Ao criar esse estreitamento na passagem do ar, eu estou aumentando a pressão e a força desse mecanismo respiratório. E o mecanismo respiratório, o bombeamento, é o mesmo, né? Seja para o ar físico que entra pelas narinas, seja por esse ar imaterial que entra e sai por diversas partes do corpo. Não sei se ficou claro, mas começa a prestar atenção no Ujjayi, tá? Depois vocês me contam. Então vamos. Postura de meditação. Traz a consciência para o corpo. E do corpo procura a atividade da coluna vertebral, essa força que sustenta a coluna ereta. Junto com a sua respiração, vai procurando sentir o mais concretamente possível a vida que pulsa no corpo. Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. E ficamos em pé. Primeiro se estabelece na sua postura, olhos fechados. Essa atividade e essa força da coluna vertebral sustentada por uma força que percorre as pernas,
por uma força de sustentação do assoalho pélvico, do baixo ventre. Reconhece as suas oscilações, os pequenos movimentos, a pequena dança. E a sua sensação de estabilidade. Vai ficando na ponta dos pés e soltando os calcanhares no chão. Repetindo esse movimento várias vezes. Cada vez que você solta o corpo, relaxa um pouco mais. Procura a reverberação desse impacto como uma onda, da planta dos pés até o topo da cabeça. E para os movimentos. Quando um estímulo é criado, ele permanece por um tempo, reverberando ainda no corpo. Com os pés um pouco mais afastados, vai girando o tronco para um lado e para o outro. Um movimento a partir do quadril e vai liberando cada vez um pouco mais a coluna para se mover. Vai ganhando um pouco de amplitude. Começa a combinar os movimentos com a respiração. Quando gira para a direita, inspira. Quando gira para a esquerda, expira. Quando girar da próxima vez para a esquerda, deixa a respiração livre, vai interrompendo os movimentos, reaproxima os pés. Observa as sensações que chegam das diversas partes do corpo, mas procura colocar um foco um pouco mais seletivo na área da coluna. Numa inspiração, leva os braços lá para o alto. Soltando o ar, desce os braços e vai inclinando o tronco à frente, levando as mãos na direção dos pés ou do chão. Algumas respirações livres enquanto você vai se estabilizando, vai se acomodando, para então começar a fazer respirações mais profundas e respirações em Ujjayi. As inspirações, como se esse ar imaterial entrasse pelo topo da cabeça até as plantas dos pés, e as expirações das plantas dos pés ao topo da cabeça.
E lembra do que eu falei no início sobre o Ujjayi? Então é como se você sugasse esse ar imaterial pelo topo da cabeça com um pouco mais de pressão, conduzindo com a sua atenção até as plantas dos pés e empurrando com mais pressão das plantas dos pés ao topo da cabeça. É uma pequena pressão, né? Não deixa isso criar estresse na garganta. É um suave atrito. E quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre, desfaz o Ujjayi, flexionando os joelhos, vem retornando da postura, buscando outra vez a sua condição ereta. Os olhos fechados, a sensação de estabilidade. Olha um ponto fixo à sua frente. Transfere o peso do corpo para o apoio do pé esquerdo. Traz o pé direito na lateral, no tornozelo ou lá na raiz da coxa. Encontra a sua posição das mãos, estabiliza bem a postura. Da melhor maneira possível e começa a fazer o trabalho interno. Respirações em Ujjayi, mais profundas e mais lentas. Sugando esse ar pelo topo da cabeça, empurrando, soltando pela planta do pé. Puxa pelo topo da cabeça em Ujjayi como quem suga e solta pela planta do pé como quem empurra. Quando soltar da próxima vez, com a respiração livre, você volta. Apoia o pé direito no chão por alguns instantes. Você colhe as sensações que surgem. Deixe que as sensações venham até a mente. Apoio do pé direito no chão. Transfere todo o peso até poder tirar o pé esquerdo e fazer a mesma variação do outro lado. Mesma variação das pernas, das mãos. Estabiliza seu corpo. Respirações mais profundas em Ujjayi. Essa válvula na região da garganta que regula a pressão da respiração. Você suga com intensidade pelo topo da cabeça. E solta, empurrando com pressão pela planta do pé.
Quando soltar pela esquerda, pela direita da próxima vez, a planta do pé, deixa a respiração livre e volta o apoio do pé esquerdo no chão. Procurar um equilíbrio dessas lateralidades, os dois apoios. Das firmezas por cada uma das pernas. Um eixo no centro, mas cada um dos lados do tronco. Sua sensação de estabilidade. Buscamos essa estabilidade nos sentando. Postura de meditação. Alguns instantes para você se ajustar na postura, começar a buscar o apoio a partir dos isquios. As respirações vão ficando mais profundas e mais lentas. E observa, de fato, a entrada e a saída do ar pelas narinas. E esse percurso das narinas para dentro, de um lado e do outro. Como se isso não fosse se misturando lá por dentro, preenchendo um lado e outro do tronco e esvaziando no caminho de volta. Quando soltar o ar da próxima vez, começamos a respiração alternada, tapa a narina direita e inspira só pela esquerda, preenchendo só o lado esquerdo. Tapa a narina esquerda e solta pela direita, mantendo o esquerdo preenchido e esvaziando o lado direito. O ar entra pela direita, preenchendo esse lado, que se mantém preenchido, e solta pela esquerda, esvaziando só o lado esquerdo. Continue. E quando o ar sair pela esquerda da próxima vez, aumentamos a velocidade, inspirações e expirações em 2 tempos. Continua com essa relação de alternância não só das narinas, mas dos preenchimentos e esvaziamentos de um lado e outro do tronco. E quando sair pela esquerda da próxima vez, aumenta mais a velocidade, inspirações e expirações em 1 tempo.
Quando sair pela esquerda, você para, faz mais uma inspiração profunda com as duas narinas. Expiração longa e lenta. E deixa a respiração livre. Então estende as pernas à frente. Toma uma inspiração profunda, soltando o ar. Vai inclinando o tronco à frente na postura da pinça. Algumas respirações livres até você ir se acomodando na postura. Mas vai fazendo com que o principal ponto de abertura seja essa transição do sacro para a lombar, onde você já coloca a sua atenção e vai procurando sentir essa área. E quando você chega ao seu limite, procura se estabilizar na postura, assim como se estabiliza na postura de equilíbrio, você também se estabiliza nessa postura, mesmo que não demande o equilíbrio. Respirações em Ujjayi. Começamos a colocar as retenções do ar. Inspiração em 4 tempos, retenção de 4 a 6, expiração em 6 tempos. Respirações em Ujjayi. E a concentração nesse ponto, como se o ar entrasse a partir da base da lombar, ficasse retido em algum lugar e saísse por esse ponto. O Ujjayi vai ajudando a aumentar essa pressão, como quem suga um pouco mais. E como quem empurra esse ar mais comprimido. E quando soltar o ar da próxima vez, numa inspiração você retorna. Atenção seletiva na base da lombar. Nos deitamos de costas. Abraça os joelhos. Um pequeno alongamento na região do assoalho pélvico. Leva a sua atenção para o centro do períneo. Respirações em Ujjayi. Na inspiração, vai contraindo o centro do períneo, Mula Bandha, puxando o centro do períneo para dentro e para cima. Mantém essa contração enquanto retém o ar. E na expiração, relaxa. Inspirações em 4 tempos. Retenção de 4 a 6. Expiração em 6 tempos.
Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna, apoia os pés no chão. Algumas respirações livres, um foco seletivo no centro do períneo. Então você escolhe entre a ponte, Setubandhasana, e a vela Sarvangasana. Se prepara, vai para sua postura. Independente da postura, procura se estabilizar e começar o trabalho interno, levando a sua atenção para a região da garganta. O Ujjayi, que cria a ressonância exatamente nessa mesma área. Inspirações e expirações como se o ar entrasse e saísse pela região da garganta. Coloca uma pequena retenção. Inspiração em 4, retenção em 2, expiração em 6. Quando soltar o ar, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna da postura. Os pés primeiro se apoiam no chão. Em seguida, você pode estender as pernas se tiver vontade. As sensações que vêm pelo corpo como um todo, mas coloca um foco seletivo na região da garganta. Nós viramos, deitando de bruços. Posição de base para a postura da cobra. Leva sua atenção para a área do coração. Respirações em Ujjayi. Como se o ar entrasse e saísse por essa área. Numa expiração, empurra o púbis contra o chão. Numa inspiração, ergue o tronco. Mantém a postura. Coloca uma retenção. Inspiração em 4. Retenção em 4. Expiração em 6. Respiração pela área do coração.
Faz mais uma inspiração, a retenção e soltando o ar você volta. Depois que voltar, faz mais uma inspiração. Na retenção, vai para Balasana, na postura da criança. Respiração livre. Uma atenção seletiva na área do coração. Uma inspiração vai erguendo o tronco. E você vai ou para o gato ou para Mandukasa na postura da rã, fazer o leão. Então se acomoda. Faremos 4 vezes, 2 vezes lentas, 2 vezes rápidas. Sempre na hora de fazer com os olhos abertos, fixando o olhar na ponta do nariz. E deixando um segundinho ou 2, quando terminar, ainda com a língua lá para fora, como se pudesse ainda colocar um pouco de ar mais para fora. Primeiro 2 vezes lentas, se prepara, inspira profundo e faz. Mais uma vez, inspira. Duas vezes rápido. Inspira. Mais uma vez. Recolhe a língua, olhos fechados, postura de meditação. Se acomoda na postura, encontra seu eixo. Relaxa bem a garganta, respiração sem ujjayi. Relaxa a língua, relaxa os olhos. Fazemos a torção. Primeiro para o lado esquerdo. Inspira profundo. Solta o ar devagar, torcendo lá para a esquerda. Leva a sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Respirações em ujjayi, profundas e lentas. Inspirações como se sugasse por esse ponto entre as sobrancelhas. Expirações como se empurrasse de forma mais comprimida. 4 tempos na inspiração, 4 a 6 na retenção, 6 tempos na expiração. E quando fizer a retenção, faz Mula Bandha. Então você inspira sem Mula Bandha. Na retenção vem contraindo e subindo o centro do períneo. Como se fosse empurrando alguma coisa por dentro do corpo até esse nível das sobrancelhas.
Na expiração, vai relaxando tudo isso. Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna ao centro. Torcemos para o outro lado, inspira profundo. Soltando o ar, torce para a direita. Atenção no ponto entre as sobrancelhas. Respirações em Ujjayi. Inspira em 4. Retém de 4 a 6, fazendo Mula Bandha. Expira em 6, desfazendo Mula Bandha. Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, volta ao centro. Retoma o equilíbrio das lateralidades. Fazemos Yoga Mudra. Então, por trás nas costas, uma mão segura o punho da mão contrária. Coluna reta. Inspiração profunda. Mantendo o alinhamento da coluna, expiração longa e lenta. Respirações em Ujjayi. Inspire em 4. Solta em 6, inclinando o tronco lá para frente. Retenção em 4. Inspire em 4, voltando. Retenção em 4. Solta o ar. Mais uma vez, inspire em 4. Solta em 6, inclinando o tronco à frente. Retém em 4. Volta inspirando. Retenção com os pulmões cheios. E solta. Deixa a respiração livre. Solta a posição das mãos. Faremos 3 séries de Kapalabhati, de
30 vezes cada. Ao final, a inspiração longa, expiração lenta. Depois uma pequena inspiração e a retenção. Na primeira vez, só Jalandhara Bandha, traz o queixo no peito, mantém durante a pausa e retorna. Na segunda vez, primeiro Jalandhara Bandha, depois Mula Bandha, contraindo o centro do períneo. Desfaz primeiro a contração do períneo, depois volta à posição da cabeça. Na terceira vez, primeiro Jalandhara Bandha, depois o Mula Bandha com a contração do períneo. Por fim, o Uddiyana, puxando o umbigo para dentro e para cima e subindo também os ombros. Desfaz primeiro os ombros e o umbigo, depois o períneo, depois a cabeça. Então faremos essas 3 vezes, com um pequeno intervalo entre cada uma delas. Se prepara, solta bem o ar, inspira um pouco, começa. Solta bem o ar, inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Ao final, uma pequena inspiração e a retenção. Na retenção, Jalandhara Bandha, queixo na direção do alto do peito, mantém. Precisando respirar, volta à posição da cabeça e deixa a respiração livre. Segunda série. Solta bem o ar. Pequena inspiração. Começa. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Uma pequena inspiração e a retenção. Queixo no alto do peito. Sobe o centro do períneo. Mantém. No seu tempo, quando precisar respirar. Primeiro relaxa o períneo. Depois volta à posição da cabeça. E respira. Mais uma vez. Terceira série. Solta bem o ar. Pequena inspiração. Começa. Solta todo o ar. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Pequena inspiração. Retenção. Queixo no peito. Contração do períneo. Sobe os ombros. Puxa o umbigo para dentro e para cima. O seu tempo. Desfaz tudo isso na ordem inversa. Descendo os ombros, relaxando o umbigo, relaxando o períneo, voltando à posição da cabeça. Respiração livre.
Observe esses 3 pontos no centro do períneo, na raiz do umbigo, no centro da garganta. Uma atenção seletiva que se concentra nesses pontos, mas é receptiva ao mesmo tempo. Faremos então o Bhastrika 20 vezes, onde a inspiração agora também é ativa, mas também é abdominal, não torácica. Ao final, a inspiração levando as mãos ao rosto, fazendo Yoni Mudra. E a expiração longa e lenta no Brahmari, soltando o ar, né, pelo nariz, produzindo esse som agudo, e vai procurando direcionar esse som internamente na direção do topo da cabeça. Ao final do Brahmari, desfaz a posição das mãos, respiração livre. Se prepara, solta bem o ar. Pequena inspiração. Começa. Solta bem o ar. Inspiração profunda, fazendo Yoni Mudra. Expiração no Brahmari. Mais uma vez. Solta bem o ar. Meia inspiração. Bhastrika. Solta bem o ar, inspiração profunda, levando as mãos em Yoni Mudra. Expiração no Brahmari. Com respiração livre, procura reconhecer a luminosidade que atravessa as pálpebras fechadas. E como se atravessasse não só as pálpebras, mas também a testa e as têmporas, o topo da cabeça, atrás da cabeça. Junto com a respiração, leva essa sensação de luminosidade interna da cabeça para o corpo como um todo. A força e a firmeza do eixo, a luminosidade que permeia o corpo como um todo. Relaxa nesse espaço interno.
Relaxa nesse silêncio interno. Toma uma inspiração profunda. Lentamente, piscando, vai abrindo os olhos, recebendo as imagens, cores, luz, retomando os movimentos lentamente, como quem quer preservar os efeitos ainda por algum tempo. Muito bem, começamos nossa segunda semana, assim seguimos. Se alguém tiver alguma questão, alguma colocação, alguma dúvida sobre algo, coloca aqui, tá? Vou deixar aberto para quem quiser fazer qualquer tipo de questão ou comentário. E para quem se vai, um bom dia, beijo e até amanhã. Alguém tem algo que queira colocar, que queira esclarecer? Então tá bom. Qualquer coisa, mandem notícias. Valeu, gente.